Não seja insensato. Não se apegue aos valores terrenos, mas acumule bens espirituais. Eles serão tesouros no reino dos céus. A terra de um rico produziu muito. Ele, então, refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá guardarei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato. Nesta mesma noite, ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para Deus. A parábola do rico insensato ou do avarento foi narrada por Jesus quando lhe foi pedido para interferir na divisão de uma herança entre irmãos. A esse pedido, o mestre respondeu: homem, quem me estabeleceu como juiz da vossa partilha? Ou seja, que não competia a ele esse julgamento. Aproveitou, então, a oportunidade para nos alertar sobre os perigos da ganância ou avareza, mostrando claramente a transitoriedade dos bens materiais. O rico da parábola simboliza a pessoa que cuida apenas de acumular bens materiais, conquistar fama e poder, nunca estando disposto a dividir o que julga ser seu por direito. As aflições dos que lhe estão próximos ou que dependem dele não o sensibiliza, nem o preocupa. Para esse tipo de pessoa, está em segundo plano as necessidades do próximo. A riqueza bem aplicada é um talento, um valor ou bem recebido, que se torna um caminho efetivo para a evolução espiritual rumo à perfeição. A riqueza mal aplicada corresponde a enterrar o talento, e se torna uma rota arriscada que conduz ao sofrimento e a dolorosas reparações, podendo prolongar-se por várias encarnações. Em suas vidas sucessivas, os espíritos experimentam a riqueza e a pobreza, a beleza e a imperfeição física, a intelectualidade e a falta de cultura, para aprenderem a utilizar esses talentos em cada uma das situações vividas. A posse das coisas do mundo é pura ilusão. Nós as perdemos facilmente para a doença, para o ladrão, para a morte, para as tragédias naturais. Por isso, é fundamental movimentar os talentos recebidos e utilizá-los para enriquecer o espírito, pela prática constante da caridade e do amor ao próximo. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. A parábola do administrador infiel não deve ser interpretada ao pé da letra. Se todos os ensinamentos de Jesus pregam a honestidade, a sinceridade, o trabalho, qual é a mensagem nela contida? Podemos, ainda, questionar: qual o senhor, patrão, ou empregador que ao surpreender seu empregado fraudando vai elogiá-lo? Na verdade, a parábola ressalta, exatamente, a diferença extrema entre a conduta dos proprietários da terra e o verdadeiro proprietário que é Deus. Então, vejamos o significado simbólico dos termos. O Senhor representa Deus, o legítimo proprietário de todas as coisas. O administrador representa cada um de nós, administrando qualquer bem material que esteja em nossas mãos. Os devedores representam todos os nossos semelhantes, todos aqueles que encontramos em nossa vida, com quem podemos partilhar os bens recebidos. Revendo a parábola, agora poderemos entender seu significado.
O Senhor, que é Deus, louvou seu administrador, que é qualquer um de nós, por atenuar os débitos daqueles devedores, que são nossos semelhantes. Essa é uma lei divina. Todos nós devemos administrar nossos bens, de forma que favoreça todos nossos semelhantes. Deus reconhece o mérito dos administradores, que são clementes com seus devedores. A grande lição desta parábola é o desapego aos bens materiais. Inúmeras vezes acumulamos bens, usamos os recursos egoisticamente ou os destruímos, visando exclusivamente proveitos pessoais. Jesus mostra-nos, com muita clareza, um caminho para corrigirmos nossa má administração, a prática da caridade para com o próximo, e o uso desses bens para multiplicar o progresso e o bem-estar coletivo. Portanto, compartilhemos todos os bens que estão sob nossa administração. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu numa árvore para ver o mestre que ia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu o mestre com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou-lhe restituir o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Analisemos a passagem. Em Jericó havia ali uma grande concentração de publicanos, funcionários encarregados da cobrança de impostos. Muitos desses publicanos obtinham lucros ilícitos e enriqueciam, fazendo cobranças extorsivas. Quando esses funcionários fossem judeus, além de detestados, eram também considerados traidores da própria raça. Embora entre eles houvesse pessoas honestas, eram marginalizados e tinham péssima reputação. Eram impedidos de servir de testemunhas ou ocupar a função de juízes. Eram excluídos dos cultos nas sinagogas e até sua família era repudiada pela sociedade. Zaqueu era um judeu muito rico, chefe dos coletores de impostos. Seu modo de vida o havia comprometido perante a lei de Deus e a lei humana. Sua atitude, tentando se aproximar desesperadamente de Jesus, demonstra que ele estava infeliz, que já ansiava por uma mudança, mas precisava de um forte estímulo. O encontro de Zaqueu com Jesus, que o acolheu sem preconceito, o transformou completamente. E ele pôde pacificar sua consciência e corrigir os erros de sua vida, decidindo, espontaneamente, repartir com os pobres a metade de sua fortuna e restituir 4 vezes mais às pessoas a quem havia espoliado. Por isso Jesus lhe disse: Zaqueu, hoje entrou a salvação em tua casa. Mas a que salvação se refere o mestre? Com certeza, não é a salvação segundo as doutrinas dogmáticas, mas, sim, aquela decorrente da transformação interior, por vontade e esforço próprio. É a autorinovação que depende exclusivamente de cada um de nós. Mais uma questão para refletir e responder: como cultivamos o desapego? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e fino linho e que se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abrão e Lázaro em seu seio. Então, exclamou: Pai Abrão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abrão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E Abrão continuou: Além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que querem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou:
Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abrão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse ele: Pai Abrão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abrão lhe disse: se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. A parábola do rico e Lázaro chama a atenção para nossa condição espiritual quando não utilizamos corretamente os bens que recebemos para administrar durante a nossa existência. Os 2 personagens centrais da parábola representam a humanidade em suas diferentes atitudes perante a vida e as situações de provações. O rico representa as pessoas que se excedem diante das possibilidades materiais, no comer e beber, no luxo de vestir-se, no poder do dinheiro, no deslumbramento das suas posições sociais. Essas pessoas vivem voltadas para si mesmas, fechadas no egoísmo, insensíveis à miséria e ao sofrimento alheio. Fecham os olhos a qualquer chamado para a vida espiritual. Embora materialmente ricas, são pobres em virtudes. Lázaro personifica os excluídos, os necessitados, os abandonados, mas que não se deixam levar pela revolta, permanecem resignados. São ricos em virtudes. Assim, Lázaro foi para o seio de Abrão, o patriarca dos hebreus. Ir para o seio de Abrão, nesta parábola, significa o melhor lugar que alguém poderia querer e alcançar depois da morte. Lázaro o merecera, pois mesmo numa vida com tantos sofrimentos e privações, conseguiu superá-los com resignação e humildade. Outro aspecto desta parábola que nos chama a atenção é o apelo do rico para que Abrão enviasse a seus irmãos um dos mortos, para que lhes falasse sobre o sofrimento destinado aos avarentos. A resposta não podia ser mais apropriada. Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Temos nestas palavras uma grande verdade contida. O povo judeu possuía um valioso acervo espiritual, mas que não foi suficiente para transformar a maioria. Jesus também não foi ouvido e aceito pela maioria daquele povo. Meditemos sobre isso. Vamos analisar a passagem do moço rico que está no Evangelho de Mateus. Então alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é apenas um. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: São estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. O apego aos bens materiais é um dos mais fortes vínculos que nos acorrentam e retardam o nosso desenvolvimento moral. É plenamente compreensível que o homem fique feliz por ter uma boa situação financeira, conquistada através do trabalho honesto. Mas a riqueza é uma prova difícil, pela sedução a que conduz. Vejamos outra passagem do Evangelho de Mateus. Ela fala da recompensa ao desprendimento. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir Jesus e se questionavam qual seria então a sua recompensa. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo a vós que me seguistes, quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos, os primeiros. A lição do Mestre é preciosa. Representa o mais puro amor, pois se dirige não só a algumas pessoas, mas a todos os semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sintetiza: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus. Questão para você responder.
Comente a atitude de Zaqueu ao encontrar Jesus e se dispor a doar parte de sua riqueza.